Você é proprietário de um veículo e indicou um principal condutor no cadastro da sua carteira digital de trânsito. E havendo uma infração de trânsito relacionada aos equipamentos obrigatórios do veículo, por exemplo, essa infração ela vai cair para você que é proprietário ou para o principal condutor? Então essa é uma dúvida que a gente tem recebido reiteradamente e que hoje aqui no canal do UniCFC nós vamos responder. Então fica até o final para entender bem sobre o tema e já deixa seu like, se inscreve aqui para não perder os próximos conteúdos. Então vamos lá, vamos entender o que é afinal o principal condutor. Essa é uma figura, uma pessoa que foi incluída no Código de Trânsito Brasileiro lá em 2017, pela Lei 13.495, que colocou ali essa pessoa previamente nomeada pelo proprietário do veículo para ser o principal condutor. Ou seja, é aquela pessoa que usualmente utiliza o veículo de uma outra, né, e que tem essa anuência do proprietário e também aceita essa condição de ser declarado principal condutor. É importante a gente saber que quando o proprietário do veículo ele empresta o veículo para outra pessoa, entrega ou permite a direção para outra pessoa, ele tem a possibilidade, em alguns casos, quando se trata de infrações de responsabilidade do condutor, de indicar o condutor se ele não foi feita a identificação na abordagem. Esse proprietário pode indicar o condutor para que ele seja responsabilizado e não o proprietário pela infração cometida na direção. A figura do principal condutor é como se fosse uma indicação prévia. Antes de haver infrações, antes de ter uma situação de processo administrativo, o proprietário conversa com o principal condutor e diz: olha, eu vou fazer a indicação prévia de você, quero colocá-lo como principal condutor, já que você é que mais dirige o veículo. Além de mim, proprietário, você acaba usando muito mais o veículo. Então, para evitar riscos de eu perder a oportunidade, o prazo para fazer a indicação de cada eventual infração que você cometa, eu já deixo você como principal condutor aqui. O condutor aceita essa nomeação e aí é feito isso através do aplicativo da carteira digital de trânsito. Então, o principal condutor é essa figura que vai receber a responsabilidade pelas infrações no veículo. Agora, será que é todas? Será que são todas as infrações? Será que se o veículo estiver circulando com ausência do equipamento obrigatório, essa infração vai para o principal condutor ou vai para o proprietário? Então, é sobre isso que nós estamos vendo aqui hoje. Então, onde é que está escrito sobre o principal condutor? A lei mencionada, ela incluiu no CTB, lá no artigo 257, o parágrafo 7º, e também nós vamos ver que o 10 também traz isso, que quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terão 30 dias, no mínimo, contada a notificação da autuação, para apresentá-lo na forma que dispuser o CONTRAN. Transcorrido esse prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração ou o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Então, aqui já tem a referência ao principal condutor como sendo possível de ser responsabilizado por uma infração de responsabilidade do condutor que não tenha sido indicado. Então, quer dizer o seguinte, nós temos a figura do principal condutor, que é nomeada anteriormente pelo proprietário do veículo, e ela aceita essa nomeação, e temos a figura do condutor normal, que é o condutor indicado em cada caso, em cada autuação, se for o caso. Né? Se a pessoa cometeu a infração, o proprietário tem como fazer a indicação do condutor, desde que seja uma infração de responsabilidade do condutor e que o condutor não tenha sido identificado, não tenha havido uma abordagem pelo agente fiscalizador. Aí o proprietário ou principal condutor poderá indicar essa pessoa que estava dirigindo. Então aqui já temos a referência. Lá no parágrafo 10 do mesmo artigo, nós temos mais explicações trazendo a lei, a figura do principal condutor. O proprietário poderá indicar ao órgão executivo de trânsito, que é o DETRAN, o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome inscrito em campo próprio do cadastro do veículo no RENAVAN. RENAVAN é o Registro Nacional de Veículos Automotores, onde fica o cadastro dos proprietários, né, do proprietário do veículo e também, se for o caso, do principal condutor. Parágrafo 11 diz que o principal condutor será excluído do RENAVAN quando houver transferência de propriedade do veículo, mediante requerimento próprio ou do proprietário, e a partir da indicação de outro principal condutor. Então, aquela pessoa que foi nomeada como principal condutor é desnomeada, deixa de fazer parte se houver uma dessas três situações, né? Que não é o caso aqui. Que a nossa dúvida é: vai haver uma autuação por falha de equipamento obrigatório, inexistência de equipamento obrigatório, e essa infração ela é cometida por quem? Quem é que vai receber a pontuação? Quem é que vai ser considerado o responsável ou infrator? Essa é a questão aqui de hoje. Então, apesar do principal condutor ser indicado pelo proprietário,
somente será responsável pelo cometimento das infrações de responsabilidade do condutor, jamais as do proprietário. Então, todas aquelas infrações previstas na legislação que são de responsabilidade do proprietário do veículo, ou seja, a pessoa cujo nome consta como proprietário, essas infrações continuam sendo do proprietário, mesmo que haja um principal condutor nomeado. Porque o principal condutor ele fica responsável pelas infrações do condutor, tão somente. Por isso que eu coloquei aqui, jamais as do proprietário. Então, isso você vê na própria clarificação, na própria clareza do artigo 257, que está trazendo lá as penalidades, serão impostas ao condutor, ao proprietário, ao embarcador, ao transportador, e ele traz lá no parágrafo 3º, que ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Essas são as infrações que são de responsabilidade do condutor. E aqui a gente está falando de responsabilidade no sentido de quem é que cometeu a infração. Nós sabemos muito bem que o pagamento da multa é uma atribuição do proprietário. Mas aqui nós estamos falando da responsabilidade. Quem é que comete a infração? No caso do proprietário, lá o parágrafo 2º vai nos trazer que ele é responsável pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando exigida, e outras disposições que deva observar. Então aqui está dizendo que qualquer relação, qualquer coisa em relação ao veículo, a sua estrutura, a documentação, ao condutor, em relação à documentação deste condutor, é a responsabilidade do proprietário. Então, essas infrações aqui não vão, em hipótese alguma, recair sobre o principal condutor, ainda que exista esse principal condutor nomeado previamente. E aí eu trago o exemplo aqui, que foi a dúvida que chegou até nós, sobre a infração do artigo 230, inciso 9, conduzir o veículo sem equipamento obrigatório. Veja aqui que eu trouxe a ficha de fiscalização que está lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, Resolução 985/2022 do Conselho Nacional de Trânsito. Lá nós vamos encontrar, além da descrição, de tudo quando que se autua, toda uma série de informações muito importantes, nós vamos ver aqui, ó, quem é o infrator, eu até circulei para você. O infrator é o proprietário. Então, o proprietário não perde a condição de proprietário porque ele nomeou um principal condutor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O principal condutor é aquela pessoa que usualmente utiliza o veículo, que o proprietário assim reconhece como principal condutor, ou o principal condutor também tem que aceitar, evidentemente, ser assim declarado, e ele fica responsável única e exclusivamente pelas infrações de atos praticados na direção, quando o condutor no ato da infração não foi abordado. Porque se for abordado, aí já você sabe quem é o responsável, certo? Então, o principal condutor não responde, em hipótese alguma, pelas infrações que são de responsabilidade do proprietário. E aí, sanei a sua dúvida? Então deixe um comentário aqui, também com sugestão, assim como dúvidas que vêm e acabam gerando vídeos como esse, a sua sugestão, a sua dúvida aqui embaixo nos comentários, eu também vou poder avaliar ali e trazer um próximo conteúdo baseado na sua pergunta, certo? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativando aqui embaixo os sininhos de notificação, você vai receber sempre o aviso quando sair algum conteúdo aqui no canal da UniCFC. Também estamos no Instagram e no Facebook, dá uma conferida lá e segue lá e curte lá também. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.